construindo aqui. Olá, caros ouvintes, amigos, amigas, nós estamos recebendo no programa de hoje o professor Sérgio Schneider, que é gaúcho de dois irmãos, professor titular de Sociologia, Desenvolvimento Rural e Estudos da Alimentação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor convidado da China Agricultural University de Pequim, que também é onde ministra Sociologia do Desenvolvimento. O professor Sérgio também é bolsista 1B em pesquisa do CNPq e coordena o GEPAD, Grupo de Pesquisa em Alimentação, Agricultura e Desenvolvimento. Atualmente, vice-presidente da Associação Internacional de Sociologia Rural, a IRSA. Nas horas vagas, o professor também atua como agricultor, produz mel, hortifruti, lavanda para essência, lá na localidade da Picada dos Nabos, no município de Sapiranga, Rio Grande do Sul. Estamos também com a participação da Maria Tereza, aqui da UFSCar, e do professor Todd, também do Departamento aqui de Engenharia. Seja bem-vindo, professor Sérgio Schneider. Boa tarde, Jader. Prazer estar aqui contigo. Boa tarde, Maria Tereza. Prazer em conhecê-la. Boa tarde, professor Sérgio Henrique, meu xará, apelidado de Todd. Prazer estar com vocês aqui para a gente conversar um pouco. Professor Sérgio, a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer para o senhor é, primeiro, como o senhor está vendo esse drama aí na cidade, aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e que já foi vivido também aqui no estado de São Paulo, em São Sebastião, aqui na vizinha São Carlos, também na Amazônia, com a seca no Amazonas, no Nordeste, com o processo de desertificação, enfim, como o senhor está vendo o impacto das mudanças climáticas aí no Sul e se o senhor está participando de algum grupo, algum comitê para construir um plano de enfrentamento, de recuperação desses desastres. Muito obrigado. Bom, Jader e ouvintes, o que a gente está assistindo aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que poderia ser caracterizado como a exacerbação, a elevação a uma potência, a enésima potência de eventos climáticos que, como você bem disse, eles estão se manifestando em todos os lugares do Brasil e também em outros países. A gente tem notícias, né, do Quênia, né, no Paquistão, no Afeganistão, e que são resultado da ação humana sobre a natureza. As chamadas mudanças climáticas são efeito da ação humana, particularmente das emissões de CO2, de carbono, né, que criam e que geram aquilo que os cientistas já definiram há pouco tempo como os gases de efeito estufa, que vai aquecendo o planeta, né, e principalmente vai aquecendo as águas dos oceanos, né, que tem uma lâmina d'água muito extensa, e isso cria processos de evaporação, portanto, e que essa evaporação gera, então, esses verdadeiras enxurradas, despejos, como é o caso aqui do Rio Grande do Sul. Esse ano a gente teve um El Niño, né? O El Niño é um fenômeno que causa esses eventos climáticos, né? Enchentes aqui no Sul, ou melhor, excesso de chuva. Isso a gente teve isso outras vezes, né? Mas esse ano é algo fora da curva, né? Algo muito acima do que era esperado. A gente tinha 300, 350 milímetros de chuva e agora, nessas últimas semanas, a gente chegou a localidades que tiveram 800 e poucos milímetros, né? Isso é uma quantidade muito grande de água. Então, o que está acontecendo é isso, é a exacerbação desses fenômenos climáticos. Isso combinou também com aquilo que os meteorologistas chamam de um bloqueio atmosférico, que é uma massa de ar quente estacionada do Paraná para cima, né, no centro do país para cima, e um sistema de baixa pressão que vem da Antártica, entrando, né, pelo continente, né, tentando aí trazer o frio para cá, que a gente está aqui no outono e indo para o inverno, né? Então, esse sistema de baixa pressão aqui e alta pressão de calor no Nordeste estacionou aqui e os ventos, então, ou os rios voadores que vêm da Amazônia, né, eles acabaram derramando, despejando
essa quantidade imensa de águas aqui. Mas também contribui para esse evento climático e que torna ele mais ainda catastrófico outros fatores, que são humanos, né? Por exemplo, a nossa localização aqui, Porto Alegre, né, no estuário do Guaíba, né, todas as bacias hidrográficas convergem aqui para Porto Alegre, no lago do Guaíba, e depois essa água entra na Lagoa dos Patos, e depois, finalmente, lá, 300 quilômetros ao sul, né, de Porto Alegre, essa água escoa para o mar, né? Então, essa quantidade gigantesca de água, ela tem um tempo de desaguadouro muito lento, né? O que faz com que as inundações, então, a subida das águas, uma vez que elas sobem, elas têm um tempo que demora para baixar. A expectativa é 30 dias, né? Bom, aí concorreu mais 2 outros fatores, né? Primeiro, o baixo preparo ou a negligência das autoridades, sobretudo dos governos municipais, com os sistemas de proteção que havia aqui em Porto Alegre, particularmente, mas não só, em São Leopoldo, né? Também haviam diques, né? Os diques tinham sido planejados, mas eles não tiveram a manutenção correta, justamente porque os prefeitos, as autoridades não acreditavam que né, iríamos ter eventos dessa natureza, que a água ia subir 4 metros e chegou a 5,35 metros em Porto Alegre, muito mais alto do que a enchente de 1941. Eu me lembro, uns anos atrás, havia toda uma polêmica em Porto Alegre, porque tinha alguns políticos que queriam, inclusive, derrubar o Muro da Mauá, chamado Muro da Mauá, para fazer ali uma espécie de, né, aquela área lá em Buenos Aires, como é que é, a Recoleta, né? E também o mercado Ver-o-Peso lá de Belém do Pará, eles queriam fazer uma coisa parecida. Bom, se tivessem feito, teria perdido tudo, né? E assim como a prefeitura, que fez um processo de criação de áreas de lazer ali perto da usina do gasômetro, simplesmente se perdeu tudo. E, por fim, um quarto elemento que contribui para essa catástrofe é o modelo de produção que nós temos no Rio Grande do Sul, particularmente a agricultura. O Rio Grande do Sul é um estado dos mais antigos que produz a monocultura da soja, e a soja é produzida nas áreas de Planalto, no Plano Alto, que é a região de Passo Fundo, a região da Serra Gaúcha, é onde nós convertemos a Mata Atlântica em áreas de monocultura de soja. Essas monoculturas, então, portanto, elas não permitem ou não são muito eficientes na absorção das chuvas. Essas chuvas, quando caem naquela região, descem, né, a serra, desce o escudo sul-rio-grandense, que é uma região de uns 20 ou 30 quilômetros de serra, para a planície. Nesse processo de descida, as águas ganham um impulso, ganham uma velocidade tremenda. Aí elas chegam nos vales, né, no Vale do Taquari, no Vale do Rio Pardo, né, onde estão os rios, em grandes velocidades e com um poder de destruição violentíssima. E com essas enxurradas muito intensas, os rios subiram a 35 metros, né? É só o ouvinte, é só vocês fazerem um cálculo, né? 35 metros de altura, quando um rio sobe, numa velocidade gigantesca, né? Ele não respeita mais nada, ele traz galhos, traz tudo, então ele vai levando tudo. Não sobrou casa, não sobrou nada. As fotos as imagens das cidades que foram afetadas, que ficam justamente em curvas de rios, né? Porque o rio daí ele toma um trajeto reto, né? Então, esses 4 fatores explicam o que aconteceu, né? Então, a ação humana local, mas também a ação humana global, né? Bom, face a isso, a gente tem muito que lamentar, porque isso teve um evento climático no ano passado, em setembro, depois no Vale do Taquari, depois teve um outro em novembro, e agora esse de maio, simplesmente arrasador. A gente ainda está no processo. Hoje está caindo chuva, está chovendo torrencialmente, né? A previsão era de 70, 80 milímetros, tenho certeza que vai a mais de 100 nas chuvas de hoje, e tudo que havia baixado nos últimos 2 dias, a água vai subir de novo. Então, é uma verdadeira tragédia. A gente está com 1.200.000 pessoas atingidas em todo o estado, tem 72, 73 mil famílias desalojadas, já tem mais de 150 mortes, se eu não me engano, 157, todo dia eles vão encontrando mais, tem tantos
mais desaparecidos, muitas pessoas sem casas. Eu mesmo contribuo aí com doações e vou na cozinha da igreja e da universidade para fazer marmitas, né? E eu acho que o pior ainda está por vir. O pior está por vir porque essas pessoas, quando voltam... Primeiro que as águas não baixaram ainda, totalmente. As pessoas não voltaram às suas casas. Quando elas voltarem, elas não terão casas. E a gente nunca teve uma situação de ter que construir casas tão rapidamente, né, novos alojamentos, para uma quantidade tão gigantesca de pessoas. Isso é inédito no Brasil, talvez seja um fator inédito em vários lugares do mundo. Hoje mesmo eu escutei no noticiário que o Brasil, que nós estávamos recebendo 200 barracas da ONU, que são barracas para refugiados de guerra. Então, para a gente ver qual é o nível que alcançou. E eu acho, para não me estender demais nessa primeira pergunta, né, que o Brasil tem que tirar um exemplo, tem que tirar uma lição do que está acontecendo com o Rio Grande do Sul. Hoje somos nós. Você falou muito bem. Outro dia foi aí na costa de São Paulo, né? Foi em Santos. Outro dia foi em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Até mais pessoas morreram no Rio de Janeiro do que aqui. Se eu não me engano, foram 500 e poucos mortos no Rio de Janeiro. E o Brasil tem uma série de áreas, de regiões, onde as condições climáticas, o uso, a ocupação do solo e o relevo, né, eles são totalmente propícios para esse tipo de desastre. Então, o Brasil precisa tomar lições disso, o mundo precisa tirar lições disso, porque não dá mais para a gente negar a mudança climática, né? Aqui no Rio Grande do Sul, nos primeiros dias, várias pessoas ainda fazendo discursos que era um ambientalismo radical, que não tinha nada a ver, esse tipo de besteira que a gente ainda tinha que ouvir, né? E felizmente essas mensagens agora começaram a diminuir, e eu espero, sinceramente, que a grande mudança que esse efeito aqui vai ocasionar seja uma mudança de mentalidade, porque a coisa mais difícil de mudar nos seres humanos é a cabeça, é a cultura, são as ideias. Então, espero que essa tristeza, essa triste tragédia, traga elementos de mudança cultural, de mudança de visão de mundo. Professor Todd, esse é um problema, né? Diz que os engenheiros se defrontam com um problema. Eu lembro de uma fala sua e tem que pensar soluções para problemas de natureza. Esse é um problema bem complexo, né? Lembrando o nosso grupo. Você teria algum questionamento para o professor Sérgio ou alguma contribuição? Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Agradeço o convite, Jader, Maria Tereza que está aqui. Muito prazer, professor Sérgio Schneider. Sim, Jader, nós temos muitas angústias, né? Mas eu vou tentar fazer alguma consideração aqui pelo meu olhar como engenheiro mecânico. A engenharia mecânica, ela tem uma tradição de se colocar historicamente, né, num mundo de discussões que está bem distante, né, dessa problemática que o professor Sérgio, né, relatou, né, que a gente está acompanhando aqui à distância pelo noticiário, né, mas que certamente ela vai ter que reverter esse distanciamento histórico e a gente vai ter que buscar como um coletivo de engenheiros, como construção coletiva, como profissão, como área do conhecimento, vamos ter que buscar formas de interagir em complexidade e de forma multidisciplinar. Se a gente não fizer isso, o nosso olhar de engenharia mecânica é muito simples, é muito simplista. Tá? Ele acaba caindo na categoria do pensamento puramente cartesiano, né? Quando, na verdade, o tamanho da crise que está acontecendo aí no Rio Grande do Sul e que deve voltar a acontecer no Brasil e no mundo, ele pede outras competências que não sejam aquelas que tradicionalmente estão na engenharia mecânica. Bom, apesar disso, algumas angústias a gente já consegue, pelo menos, predizer algo sobre o que está acontecendo, o que a gente espera. Então, eu perguntarei para o professor Sérgio, estando mais próximo, estando aí no locus, no foco da questão, o que está sendo pensado, ou o que já pode se pensar a respeito
dessa reconstrução de Porto Alegre, da região, das várias cidades atingidas. O senhor mencionou, né, que tem mais de 1 milhão de pessoas deslocadas, que provavelmente não tem mais a casa no local de origem, e que se voltar para lá, pode ser que as pessoas corram o risco de perder tudo daqui a pouco de novo. Então, talvez os políticos vão ter que reequacionar o problema e pensar num novo local, tá? Mas há esse local para tanta gente, tá? Tem a questão do tempo, né? Como é que se faz isso em pouco tempo? Mas tem um local para isso? E é possível dizer se há vontade política suficiente para o pessoal começar a se mexer para resolver essa questão? Eu sei que a universidade tem mais sensibilidade sobre essas questões, professor, mas a universidade talvez vai ter que conversar com outros atores da sociedade. Eu estou certo? Professor Todd, muito obrigado por essas considerações. E eu tenho, nos últimos anos na minha vida como cientista, como pesquisador de agricultura, alimentos e desenvolvimento rural, eu tenho me convencido que eu tenho que dialogar cada vez mais com pessoas que não são da minha área de ciências sociais. Em 2018, eu organizei uma conferência internacional sobre agricultura e alimentação em sociedades urbanizadas. Daí eu não sei se eu fui criativo, criei ou escutei de alguém, mas enfim, eu usava sempre uma frase que continuo usando até hoje. A gente tem que parar de pregar para cristão convertido. Ou seja, nós cientistas, a gente é muito bom para falar para a nossa bolha, para a nossa disciplina, como você falou, da engenharia mecânica, a gente vai em congresso, a gente vai em grupos e a gente fala uma linguagem, né? O momento que a gente está vivendo hoje, ele está exigindo um outro tipo de abordagem. Nós, cientistas, as universidades, não podem mais continuar fazendo o que elas faziam até hoje. Nós somos avaliados, né, professor Todd, e todo mundo sabe, pelos artigos que a gente publica e pelos alunos que a gente forma, né? A sociedade, a situação chegou a tal ponto, e agora o momento que eu estou vivendo aqui, ele me convoca diretamente, ele me oportuniza diretamente não só a repensar, mas a tentar praticar uma mudança completa nessa visão. E aí a gente se defronta, professor Todd, com uma primeira das maiores dificuldades, que é a inércia institucional, né? O que é a inércia institucional, né? É a tal da zona, para tornar isso um conceito, talvez da física, né, da inércia, num conceito, digamos, do senso comum, que é a tal zona de conforto, né? Todos nós, seres humanos, gostamos da nossa zona de conforto, porque é onde nós nos sentimos seguros e não ameaçados, né? Quando a gente sai da zona de conforto, a gente vai para áreas, ou vai para temas, ou lugares que a gente não domina totalmente, a gente não tem o conhecimento, né? Então é muito difícil as pessoas se arriscarem. As instituições são assim também, as prefeituras, os políticos, né, os governantes, as pessoas que têm que tomar decisões, né, os técnicos, todos somos assim. E o que acontece? Quando dá um evento disruptivo, intenso e profundo como esse, as pessoas são chacoalhadas na sua zona de conforto. Já não dá mais para construir a ponte, né, no mesmo vão, né, no mesmo cálculo técnico que era feito há 50 anos atrás, né, quando o fluxo da água era determinado por pluviosidade média nos últimos 10, 15 anos. Esses dados não valem mais. Eu tenho conversado muito nesse evento agora com colegas da agrometeorologia, da meteorologia, da hidrologia, e isso tem me oportunizado a, digamos assim, sair da zona de conforto. E aí a gente vê como a gente precisa criar uma universidade, criar um espaço acadêmico diferente. Então, professor Todd e ouvintes, eu não sei se a gente vai conseguir fazer isso tudo tão rapidamente, né? Porque tudo é para ontem, tudo é emergência, as pessoas precisam de casas, as ruas precisam ser limpas, os médicos precisam. Mas, por exemplo, todas essas coisas práticas reais estão batendo numa outra coisa que muito engenheiro, médico ou hidrólogo nunca se colocou, que é uma questão mental. Tem muitas pessoas que estão batendo na cabeça, que elas não estão conseguindo assimilar psicologicamente o que está acontecendo. Entende? Então, surgem ansiedades, surgem medos, surgem situações de estresse, né?
surgem traumas que são difíceis, que o engenheiro não está preparado para tratar, ele não tem formação para isso, o médico talvez não, né? Então, tudo isso exige isso que você fala, e eu estou totalmente de acordo, de uma capacidade de tratar problemas de forma interdisciplinar. O problema é que eu mesmo não fui formado para isso. E as universidades, infelizmente, não sei se lá na UFSCar ou na Unesp, mas a URGS, pelo menos até hoje, ainda... Eu trabalho em programa interdisciplinar, mas a gente não tem espaços, a gente não há discussões sobre isso. Ano passado eu fiz um pós-doutorado na Universidade de Montpellier, justamente no Instituto de Estudos Avançados, tensionando essa discussão, essa necessidade de que as crises que o mundo vive hoje exigem outro tipo de ciência, uma ciência menos cartesiana e uma ciência que seja capaz de resolver problemas complexos e numa situação sistêmica. Infelizmente, eu tenho que dizer, e nesse sentido eu concordo com o presidente da FAPESP, né, atual de vocês, que deu uma entrevista outro dia e disse que as universidades ou elas mudam ou elas correm sério risco de se tornar obsoletas, né? Então, eu acho que a gente está nesse momento difícil de cruzada. Agora, não obstante isso, nós estamos tentando fazer o nosso trabalho, né? Por exemplo, ontem a gente teve reunião com o ministro Paulo Pimenta, um grupo de pesquisadores, foi a primeira reunião de aproximação. Eu estou junto com outros colegas, com a professora Márcia Barbosa, que foi ex-secretária de Inovação em Ciência e Tecnologia no MCTI. Nós estamos liderando um programa de emergência climática e ambiental, que tem o Rio Grande do Sul como palco nesse momento, mas ele é um programa que a gente quer desenvolver expertise, quer desenvolver metodologias, quer desenvolver conhecimento para situações em outros contextos, né? E, principalmente, eu tenho particularmente dito, porque eu sou um fã, eu sou um impulsionador da Agenda 2030, eu sou um grande fã dos ODS, né? Eu acho que eles têm alguns problemas, eles têm algumas coisas genéricas, mas até o momento não há agenda melhor que a agenda do desenvolvimento sustentável da ONU. Se a gente levasse mais a sério os ODS e a Agenda 2030, desde as prefeituras até as universidades, né, a gente teria um programa, a gente teria um projeto. Por exemplo, lá está dito, economia circular, né, gestão dos recursos orgânicos nas cidades. Lá está, né, gestão de águas, né, que está faltando justamente. Lá está, por exemplo, segurança alimentar. Né, o Jader está comigo no Instituto Fome Zero, a gente participa do Fome Zero. Uma grande preocupação agora aqui é alimentar todas essas pessoas. Né? O Rio Grande do Sul tem uma capacidade econômica, financeira, não digo que a gente é desenvolvido, nada disso, mas melhor do que outras regiões do Brasil. E mesmo assim, a gente tem milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade alimentar. E nós não sabemos, e o meu grande medo é a anomia social em função da fome e da carestia. Porque eu não sei como porque o voluntariado, a solidariedade tem sido grande e muito importante. Mas vai fazer almoço, por exemplo, na iniciativa que eu tenho ido, a gente tem que fazer 3.000 almoços por dia. 3.000 almoços por dia. Quantas pessoas tem que trabalhar? A cozinha da Universidade Fevale, ela não comporta isso, e a universidade ela não vai conseguir oferecer cozinha, gás, infraestrutura, água, porque tem custo, então vai até um determinado momento. Mas quando esse momento acabar, o Estado ainda não recuperou as suas capacidades para fornecer alimentos. Daí eu faço a pergunta, quem é que vai fazer comida para essa gente? O que vai acontecer? Entende? Então eu tenho um grande medo, tenho um grande temor, e isso é algo que pode se repetir em outras circunstâncias, em outras situações, como já está se repetindo na África, por exemplo. As pessoas, quando acontecem eventos climáticos, as pessoas fogem dos seus países, elas migram, e mesmo aqui no Rio Grande do Sul, tem várias pessoas que já estão dizendo, estão declarando que querem se mudar, que querem deixar a cidade onde estão, lá no Vale do Taquari, mas elas vão para onde? Com uma mão na frente e outra atrás, como é que você vai embora? Né? A sua casa, que antes valia, depende da casa, valia aí um valor, 100, 150, 200 mil reais, hoje ela não vale nada, porque ela não existe mais e o terreno onde ela ficava
ela está em área de risco. Então, não tem seguro, se o seguro não paga. Então, sabe, é uma série de questões quando você começar a parar para pensar, a vida dessas pessoas foi perdida, sabe? Então, esse recomeçar não é tão simples. Então, nesse programa que a gente está desenhando, só vou falar um pouquinho dele, esse programa de emergência ambiental e climática, a gente está focando em 6 pontos, rapidinho já. O primeiro deles é questão dos serviços climáticos. A gente tem que melhorar os alertas, o monitoramento meteorológico, hidrológico, oceânico, né, para saber como é que, enfim, o Brasil é um país banhado pelo Oceano Atlântico, né, o nosso país depende muito, né, do... segundo, as capacidades estatais, né? Como é que o fornecimento de água, energia e abastecimento para, principalmente, estruturas como hospitais, né, escolas, como é que está isso, né? Muitos desses espaços não estiveram preparados adequadamente. Por exemplo, os lugares onde as pessoas vão nos alojamentos, eles deveriam ser previamente sabidos, como, por exemplo, acontece em Japão, quando dá o terremoto, as pessoas já sabem para onde correr. No Brasil, as pessoas vão saber para onde, elas não sabem para onde correr, se elas vão para o pavilhão da igreja, se vão para a escola. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, o pessoal correu para o estádio do Grêmio, né? A Arena. Aí a Arena encheu de água também, entendeu? Aí o pessoal teve que realocar as pessoas que tinham ido para lá. E assim aconteceu em vários lugares. Então, esse planejamento prévio, para que se saiba, ele não existe. E eu aposto que são poucas as cidades no Brasil que têm uma agenda, né, planejada para isso. Os outros pontos, né, que só para citar aqui, construção de capacidades, então, que é preparar a nossa defesa civil. A defesa civil gaúcha e os outros de outros estados que têm vindo para cá fizeram um trabalho excelente de resgate das pessoas, mas mesmo assim faltou, e está faltando muito, por exemplo, né, em termos de organização, em termos de alcance, né? E daí, um quarto ponto, esses seriam, digamos assim, mais os imediatos, né, esses 3. Aí depois tem os que a gente tem que trabalhar mais em termos do processo de reconstrução. Primeiro, educação climática e ambiental. Nós vamos ter que introduzir educação climática nas escolas, para as crianças começarem a ser preparadas para isso. Primeiro, para preparar elas para os eventos. Segundo, preparar elas para que elas não tenham traumas sobre isso, né? E terceiro, né, preparar elas para esse novo contexto, porque uma das mais negativas é o negacionismo climático, que faz as pessoas não acreditarem nas coisas, né? O quinto é a área de infraestruturas resilientes, né? Nós precisamos outros tipos de cidades, outros tipos de prédios, outros tipos de pontes, e aí é o que você falou, né? Por exemplo, agora a gente precisa, né? A gente discutiu isso hoje de manhã, né? A gente precisa construir as pontes. O Rio Grande do Sul não tem mais pontes. Eu não consigo mais ir para Porto Alegre. Meu carro está preso no 6º andar do aeroporto, entendeu? Então, se tu fala em retomada da economia, mas tu precisa de logística, tu precisa de, né, infraestruturas. Nossas infraestruturas não estão desenhadas para eventos climáticos dessa natureza. Então, nós precisamos redesenhar elas, repensar elas, e aí, por exemplo, a sua área, Todd, é muito importante, a área de engenharia, ela vai ter que trabalhar de outra forma, né, com outros padrões, com outras referências. E, finalmente, o sexto serviço, o sexto grupo que eu estou trabalhando mais diretamente, é o de produção, é o serviço de proteção à terra, ordenamento territorial e transição de sistemas alimentares, que é a ideia, né, que a gente busque outra forma de produção de alimentos, que não seja exclusivamente aquela que justamente ela é um vetor de causação, de causalidade desses problemas, como eu falei. Rio Grande do Sul é um estado que afrouxou a sua legislação ambiental justamente para dar espaço para a ocupação agrícola em áreas de proteção ambiental, as APPs, em beira de rio, em beira de lagoas, né? E agora a gente está pagando preço, né? A natureza está tomando de volta o que era dela sempre, né? Então, é isso que a gente está fazendo. Tem vários pesquisadores, a gente é um grupo de mais de... até ontem eram 90, mas está chegando, cada dia chega mais gente. Nos dividimos em 6 grupos de trabalho,
e eu estou coordenando um dos grupos, e a gente está apresentando propostas para os governos estaduais, para o governo federal. Uma das coisas que a gente está conseguindo, acho que a gente entramos num debate que nos causou digamos assim, uma resignação bastante grande, é o fato de que os governos começaram a anunciar que eles iam contratar consultorias internacionais para a reconstrução. E saíram vários reportes, tanto o governo municipal, aliás, já fez um contrato com uma dessas empresas, o governo estadual anunciou que faria, mas parece que está voltando, e o governo federal, aqui o ministro parou de falar. Porque o Brasil possui capacidade, nós temos uma expertise nas universidades brasileiras, o Brasil não é mais o país que era nos anos 60 e 70, nós temos vasto conhecimento, o Brasil é um grande produtor de ciência e tecnologia no mundo, nós temos gente capacitada, o Rio Grande do Sul é um dos estados que tem uma das melhores universidades do Brasil, para que chamar gente de fora para cá? Eu sempre digo, é para eles nos contratarem como subcontratados, e eles publicam os artigos nas revistas internacionais, né? Então, é um pouco assim que a gente tá se vendo, estamos ativos, a gente está tentando, né, digamos assim, nadar e tentar se sobressair, mas até o momento tem muitas coisas que a gente ainda não sabe, a gente não sabe a saída. Isso cria uma agonia, cria uma ansiedade na gente. As minhas aulas estão suspensas na universidade. Eu tenho me contactado, tenho escrito para os meus alunos, vários, por exemplo, os alunos do nosso curso de graduação em Ciências Sociais foram afetados, as suas casas, das suas famílias foram afetadas, eles mesmos não têm como ir para as aulas. Eu nem sei como é que a gente ainda vai fazer para retomar tudo isso. Professor Sérgio, eu agradeço pelas suas palavras, pelas suas considerações. Se me permite fazer uma observação aqui, mais cedo, antes dessa discussão, eu tomei a liberdade de abrir o seu currículo Lattes, né, para conhecê-lo um pouquinho mais, né? Uhum. E eu, pelos títulos aqui das suas pesquisas, eu me sinto assim, orgulhoso de poder estar numa universidade pública, né, que compartilha com gente dessa grandeza, né, gente que consegue produzir tanta coisa maravilhosa e que, infelizmente, os políticos ainda ousam desprezar, né? Então, assim, eu vejo tantos títulos aqui, tantos trabalhos, inclusive com tanta gente envolvida, né, que certamente formaria um grupo de discussão importante que poderia estar ajudando nesse processo que vocês estão passando no Rio Grande do Sul e, quem sabe, no Brasil logo, logo. Né? Uhum. Se o senhor me permite, à medida que eu fui buscando aqui os títulos dos seus trabalhos, né, eu vi que alguns títulos, por acaso, eu passei por eles em alguma discussão com alguns parceiros aqui na UFSCar, mas tem um título que particularmente me interessa nesse momento e que eu sei que deve ser de muita sensibilidade para você no Rio Grande do Sul, que é o problema da agricultura familiar. E que certamente deve ter entrado num grande risco, né, porque pessoas, né, numa condição financeira com bastante restrição, né, perderam suas propriedades, perderam seus recursos. Como que o senhor está vendo isso? Olha, Todd, eu me considero de fato um especialista na agricultura familiar. Esse é o tema que eu mais tenho perseguido nas minhas investigações. Eu lhe agradeço pelos seus elogios, isso é bastante importante para mim. Eu procuro ser um cientista com os pés no barro, né? Um cientista que faz pesquisa, procuro ser um cientista, eu sou um bolsista de produtividade, CNPq, 1B, tenho bolsa de produtividade há muitos anos, e a agricultura familiar é a mais afetada nesse processo como um todo. Nas áreas em que houve tantos deslizamentos como as enxurradas, a maior parte delas é composta de muito pequenos agricultores familiares. Nós temos vários tipos de agricultores familiares no Rio Grande do Sul. Tem, por exemplo, nas áreas de produção de grãos, as propriedades são um pouco maiores, digamos assim, entre 30 e 60, 70 hectares. Essa agricultura familiar da Serra Gaúcha, aqui dos vales do Taquari, do Rio Pardo, é uma agricultura familiar de tamanho muito pequena, para os padrões brasileiros. São 5 hectares, é uma média de 10 hectares, mas não é raro que hajam propriedades de 5 hectares, e o máximo é 20 hectares, tá certo? Então, essa agricultura familiar, de fato, você tem toda a razão, ela é a mais vulnerabilizada.
E aí é uma grande questão, eu estava justamente discutindo hoje de manhã com o pessoal de Itaipu, que quer aportar um recurso para isso, né, na região de Santa Maria, para reconstruir, né? E eu estava dizendo, olha, como é que a gente faz? Por exemplo, o governo federal, ele vai dar R$ 5.100 para as pessoas atingidas na cidade. Quem está no CAD único, no cadastro único, que é o nosso Bolsa Família, né? Então, essas famílias, né, elas já estão no cadastro, então já se sabe o CPF delas, dessas famílias, e a Defesa Civil vai fazer a confirmação do dado pegando o nome da rua, o endereço delas e saber se essa rua foi atingida. Se dá ok, então o cara, né, pode ir na Caixa Federal sacar o dinheiro. Mas e os agricultores familiares? Os agricultores familiares, a maioria deles não está no CAD único, porque eles não são beneficiários do Bolsa Família. O Bolsa Família é para pessoas muito pobres. Esses agricultores, você falou muito bem, eles perderam tudo. As vacas deles foram embora, os porcos deles foram embora, o solo fértil, a coisa mais importante para um agricultor é o solo, é onde ele planta. Onde o rio passou, e não foi 1 metro nem 2, eram quilômetros ao lado, né? Em que o rio foi levando tudo, né? E além do rio, os deslizamentos, né? Os deslizamentos ocorreu por tudo, porque havia tanta água, o solo tão encharcado, que muitos deslizamentos, estradas fechadas. Então, eu estou um pouco assim, né, trabalhando junto com colegas, por exemplo, a gente está, em princípio, pensando em pegar o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, né, que é uma ferramenta interessante para localizar esses agricultores. Aí tem um problema que nem todos os agricultores preencheram o CAR. O Rio Grande do Sul é o estado brasileiro que está mais adiantado no cadastramento do CAR. Mesmo assim, muitos agricultores não ainda aderiram ao CAR pelas questões políticas e por trás disso, né? Então, tem uma questão que a gente diz de enforcement, né? O Brasil é campeão em criar leis. O problema é aplicar as leis, que é o tal do enforcement, né? É fazer com que a lei seja cumprida. No caso do CAR também está assim. E aí, a ideia nossa eu estou pensando, estou justamente escrevendo isso que eu estou falando aqui, estou escrevendo, eu vou apresentar isso, né, para o ministro, vamos ver se a gente consegue desenhar um programa para isso, que é desenhar alguma coisa com uma bolsa verde. Eu me inspirei muito no Bolsa Verde da Amazônia, que eu me lembrei que o pessoal pagava para os agricultores para não desmatar, né? Se o cara deixava de cortar a árvore. Então, eu estou pensando que esses agricultores, pelo menos durante um período, 6, 7 meses, eles deveriam, se o pessoal da cidade, do CAD único, recebe 5.100, quem sabe a gente pudesse fazer um pagamento direto para esses agricultores que estão em áreas onde houve evento climático, né? E a gente tem as fotos por satélites, isso é algo interessante que o pessoal aí do sensoramento remoto, com quem eu estou trabalhando, fazem, e cruza isso com o CAR. Então, a gente, na universidade, a gente está tentando fazer isso, ajudando eles para identificar esses caras e criar um instrumento para ajudar esses agricultores. Mas depois vem eu não sei se eles vão aceitar essa etapa, porque eu tenho sido um crítico um pouco dessa ideia de que você dá crédito para esses agricultores. O governo federal sinalizou com vários bilhões de reais de ajuda, mas a maior parte dessas ajudas são na forma de crédito. O que é crédito? Crédito você vai lá, toma emprestado e paga depois de um certo tempo. Para esses agricultores que ficaram numa situação vulnerável, completamente precária, você vai emprestar para ele vai pagar quando e como? Entende? Eu tenho dificuldade de imaginar que esse cara consiga pagar esse crédito em 1 ano, 2 anos. Então, o crédito não vai funcionar. Tu vai criar mais um endividamento e mais uma razão para o cara ficar mentalmente, psicologicamente afetado, né? Então, esse é o imediato, né? Aí tem outras coisas. Por exemplo, eu estou pensando em programas de reestruturação das paisagens. A gente tem que pensar, por exemplo, em proteção de áreas proteção de APPs, né? Por exemplo, plantar árvores na beira do rio, porque não dá para continuar ocupando e tem que proteger essas beiras de rios. Então, aí pode ser que a gente possa fazer desse limão uma limonada. Criar, por exemplo, remunerar os agricultores por serviços ambientais, serviços ecossistêmicos, né? Recomposição da biodiversidade, né? E, inclusive, gerar com isso
novas oportunidades de trabalho. Eu tenho lido, tenho visto, inclusive agora estava pensando nisso, o pessoal lá em Mariana, em Brumadinho, que teve esses outros eventos terríveis lá, também chamaram a Universidade Federal de Viçosa e as outras universidades que criaram, por exemplo, hortos, né, ou lugares de fazer mudas de árvores e uma série de outras para juntar esse programa de reconstrução produtiva e econômica com um processo de recomposição ambiental, né? E eu acho que se a gente conseguir fazer isso e conseguir criar indicadores, professor, indicadores de, por exemplo, sequestro de carbono, a gente pode, inclusive, apresentar isso internacionalmente como experiências bem-sucedidas de como a gente sai de eventos climáticos para fazer processo de transição para uma economia mais verde. E aí eu fico pensando que lá na frente, de repente, até eu já estou pensando na COP30, né? O Brasil precisa usar o caso do Rio Grande do Sul na COP30 para, de uma vez por todas... Por que eu falo da COP30? Porque o problema climático ele é global. Nós não vamos resolver o problema da emissão de CO2 no Rio Grande do Sul e no Brasil. Quem são os grandes emissores hoje? É a China, é os Estados Unidos, entende? É eles que estão emitindo, é por causa deles que o Ártico está derretendo, por causa deles que os oceanos estão aquecendo. Então, esses caras, eles vão ter que botar a mão no bolso, abrir a carteira e vão ter que financiar o processo de transição ambiental mundial. E eu espero que eles parem com o discurso, porque eles são muito bons para fazer discurso bonito, né? Nessas COPs aí. Eu quero ver eles abrir a carteira, né? E se abrir a carteira, nós temos que ter projetos bons, professor. O meu argumento é o seguinte: as universidades, elas ainda hoje são espaços onde tem pessoas que têm boas ideias, têm ideias inovadoras, e as universidades, elas têm uma coisa importante nesse mundo da economia, que é a credibilidade. Credibilidade para que, se os projetos, se os recursos vierem para as universidades, eles não vão ser simplesmente dilapidados, vão ser gastos sem as finalidades. Eu, pelo menos, quero crer nisso, né? Então, é assim que eu estou pensando e estou aqui trabalhando nesses últimos dias para tentar construir propostas que não sejam só para remediar o problema, mas que sejam propostas também de estruturação de uma outra matriz de desenvolvimento, que é o que a gente precisa. E eu acho que, eu assim espero, que o Rio Grande do Sul e o Brasil aprendam e tirem lições com o que a gente está vivendo. Porque, senão, de nada terá valido toda essa tragédia e essas vidas que foram perdidas. Obrigado, professor. Novamente, obrigado pelas suas considerações. E eu até pediria licença para o Jader e a Maria Tereza, porque eu estou polarizando aqui a discussão. Se me permite fazer mais uma perguntinha. O professor Sérgio, ao longo desses dias, né, e acompanhando um pouco do noticiário que chega para nós aqui no interior de São Paulo, né, às vezes eu penso que o próprio noticiário, a forma caótica com que eles vão trazendo a notícia, parece que eles vão criando um outro cenário. E muitas vezes esse outro cenário, ele até acaba fomentando aquelas pessoas que gostam do negacionismo, que são descrentes da forma como o mundo está caminhando hoje em dia, né? E tem um ponto que chega para nós com muita preocupação, porque são mais de 1 milhão de pessoas desalojadas, né? E a gente começa, pelo menos pelo noticiário, a gente começa a escutar que mulheres, né, dentre os desalojados, né, mulheres estão sofrendo uma série de questões críticas, tanto aquelas que teríamos numa sociedade moderna, tal como a nossa, antes da enchente, né, antes da inundação, mas a gente começa a perceber que mulheres estão sofrendo situações críticas de 20, 30, 40 anos atrás, se não do século passado. Né? Uhum. Então, tem várias situações de violência nos abrigos, né? A ponto de as polícias locais terem que desenvolver políticas específicas para separar mulheres, para proteger mulheres
sendo, né, sofrendo vários tipos de assédio, né? Assédio, uhum. Como que está sendo feita essa leitura aí no Rio Grande do Sul? Pois é, eu estou aqui no meio do furacão, como você diz, mas, por exemplo, eu não tenho ido a esses espaços simplesmente porque eu não tenho acesso, eu não consigo me deslocar para lá. Outro dia tive que levar minha filha para Porto Alegre, levei 5 horas, e achei que, tipo assim, a minha contribuição é não ir para lá, porque tem gente que precisa mais ir para a cidade. Então, simplesmente você não deve, né, usar o espaço do trânsito. Então, tem muitos lugares que eu não fui. Eu fui aqui em São Leopoldo, por exemplo, que é próximo aqui, em alguns espaços, né? Então, primeira coisa, tenho colegas meus que estão fazendo, né, o levantamento sobre os alojamentos. Eu te diria o seguinte, eu tenho essas mesmas notícias que você acabou de reportar, professor Todd, sobre os assédios e sobre situações de violência, sobre situações de roubos, né, que a gente também tem escutado, né. Em primeiro lugar, a gente lamenta por isso, né. Eu não sei qual é a extensão disso, né, eu não sei se é significativo, né, se é um caso, 3 casos, 10 casos, em relação a quantas mil pessoas, né. Então, primeiro isso, né? Não deveria existir? Claro que não deveria existir. Um caso já é relevante, obviamente que sim. Mas eu não gostaria de cair né, naquele engodo, né, que é a gente dar mais luz, dar mais espaço para situações ruins do que as boas, né? Então, eu tenho para mim o seguinte, os alojamentos, eles passaram a ser os espaços que reproduzem as condições de vida onde as pessoas já moravam antes. Então, são as pessoas que ficaram, muitas das pessoas que ficaram desalojadas são as pessoas que moram na periferia, ou na maior parte das periferias. Canoas é um caso exemplar, né? Onde as águas subiram, porque a maioria das pessoas pobres, pretas, foram nas áreas onde puderam, as terras, as áreas urbanas eram mais baratas, né? Então, eu estava ontem ainda lendo sobre a formação talvez um dos bairros mais afetados, que é o bairro Matias Velho, né, em Canoas, que é um bairro gigantesco, são quase 100 mil pessoas que moram naquele bairro. Era uma antiga fazenda de um general que plantava arroz, e era arroz irrigado, né? E nos fundos, quando eu vou para a universidade, eu passo nos fundos da Matias Velho. Lá tem o dique, você enxerga o dique. E o pessoal faz arroz irrigado, né? O que aconteceu? Com as águas subiram muito, passaram por cima do dique, né? E invadiram todas as casas das pessoas. Então, a enchente, né, as inundações, os eventos climáticos, eles são particularmente mais nocivos para as pessoas em maior condição de vulnerabilidade, entendeu? Então, essa é uma dura e triste realidade. E na enchente, as coisas ruins, elas não deixam de existir. É como no verão, por exemplo, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a tradição, no verão o pessoal vai para a praia, né? São Paulo também. Aí os assaltos começam a acontecer na praia, né? Os assaltos, roubos, né? Coisa a residência. Então o crime também tira férias, né? Também vai para o litoral. Assim também o crime sai dos lugares e também foi para os alojamentos, né? Agora, o que isso ensina, professor? O que isso ensina, o que isso mostra? Que a gente não está preparado. Por exemplo, a gente não estava preparado para saber se tem que segmentar ou não nos alojamentos homens de mulheres. Eu, por exemplo, não sabia, eu não sei, né? Se a gente pode alojar crianças, jovens, adolescentes com os seus pais. Como é que deve ser feito isso? Entendeu? Sabe, essas coisas é que o Brasil precisa estudar, a gente precisa estudar, saber como fazer. Como eu disse antes, a gente teria que ter um plano de realocação, de alojamento das pessoas quando essas coisas acontecem, para que a Defesa Civil, quando faz o resgate, ela já sabe para onde ela vai levar as pessoas, entende? A mesma coisa os cachorros, né? Aparece aí um caso que tem um alojamento com 2.000 cachorros. Será que é correto ter 2.000 animais no mesmo lugar? Você pode ter problemas de zoonoses ainda maiores, né? Se você junta toda essa quantidade de animais no mesmo espaço. Então, é isso que a crise
que a emergência que a gente está vivendo, que essa catástrofe está vivendo, ela está colocando a nu para a gente a nossa falta de planejamento, tá certo? E isso tem muito a ver com uma visão, que aí eu quero, não quero perder essa oportunidade de dizer para os ouvintes, para quem, enfim, que esse programa possa atingir, que é que eu sou professor de Sociologia do Desenvolvimento. Eu tenho dito para meus alunos o seguinte, quando na época que eu nasci, nos anos 60, nos anos 70, tudo que era, quando tinha um problema, sempre a solução era, vamos criar alguma coisa com o Estado. O Estado vai fazer. Aí se criava uma empresa estatal, o Estado era visto como, né, a solução para tudo. Bom, passamos dessa fase, os anos 90 vieram, a crise, né, o neoliberalismo chegou, a globalização tomou conta. Hoje em dia, tudo que é coisa pública, tudo que é Estado, é visto como ruim, como negativa por princípio. As pessoas não acreditam no poder público, né? As pessoas acham que tudo que é do trabalho do poder público municipal, estadual ou mesmo federal é necessariamente ruim. Isso é péssimo porque, em primeiro lugar, não é verdade. Não é verdade que tudo que é público é ruim. Não é verdade. Segundo, as pessoas deixam de acreditar na força da coletividade, porque o que é o Estado? O Estado, em última análise, é o Leviatã, né, do Hobbes lá, que é colocado para servir o bem comum. Não há nada mais estrutural maior do que o Estado para fazer o bem comum. E o bem comum é a saúde, a segurança, a educação das pessoas, né? Então, hoje, no mundo que a gente está vivendo, que é um mundo em que o mercado é visto como a salvação de tudo e o Estado é visto como a genie, na música do Chico Buarque, todo mundo jogava pedra, né? Todo mundo joga pedra no Estado. Nessa hora, a gente vê como faz falta um Estado que seja capaz, um Estado que seja ativo, um Estado que seja capaz de dar respostas imediatas. Essa crise climática que a gente está vivendo também nos revelou. Nós precisamos mudar a forma como a gente organiza as nossas prefeituras, os nossos governos estaduais. E, nesse sentido, vai aí um recado para quem nos escuta. Esse ano a gente tem eleições municipais. A primeira coisa que os eleitores têm que fazer é parar de votar em pessoas que dizem que não existe mudança climática, que isso é conversa de professor, que isso é conversa de pesquisador. Esses caras aí, a gente tem que tirar. A gente não pode votar nessas pessoas, porque elas são, em última análise, responsáveis pelo que acontece. Por causa desse discurso, as pessoas não se precavêm, os governos não tomam iniciativas, e aí, quando chegam os problemas, a gente não está preparado. Então, eu espero que a mudança que a gente precisa, ela é estrutural, ela é gigantesca, mas ela começa com as atitudes de cada pessoa, de cada cidadão. E uma atitude que está a nosso alcance, a cada um de nós, é votar de forma correta, é votar em quem realmente quer o bem da coletividade, e não apenas o bem do interesse próprio, interesse individual. Muito obrigado, professor, novamente. São belas lições, né, que ficam para nós aqui, e certamente para os ouvintes, né? Eu torço para que nós tenhamos, né, bastante cuidado, né, e levar adiante essa discussão para outras pessoas, para os nossos alunos, né, para as crianças, porque era uma guerra declarada, mas agora nós temos que entrar nessa guerra à força, tá? E é para sempre, né? Muito obrigado. Volto a palavra aqui com o Jader e com a Maria Tereza. Acho que o Jader está sem microfone, Jader. Ainda, né? A gente não lhe escuta, Jader.
Gostaria de comentar aqui um momento gostoso que nós vivemos nessa tarde, professor. Agradável, assim, uma conversa profunda. E, ao mesmo tempo, assim, tratando de assuntos tão importantes, tão profundos, mas de uma maneira mais leve. Eu acho que, assim, esse diálogo que é o que realmente nós temos tentado trazer para o grupo que envolve mais pessoas que não estão nesse momento conosco aqui. Mas, assim, o senhor nos trouxe essa oportunidade, não foi, Todd? Assim, bem... De uma forma brilhante. A gente reconhece, a gente respeita a dureza desse momento que o Rio Grande do Sul e o Brasil estão passando, né? A gente respeita a criticidade nesse momento histórico, né? Mas essas palavras do professor Sérgio, né, elas são esclarecedoras e também nos encorajam para a luta, né? É uma luta que precisamos tomá-la como nossa, né? De todos nós ouvintes, né? E levar para as pessoas próximas, porque já é passado o tempo, né, de iniciar esse trabalho. Então, é uma grande lição que fica para nós. Hein? Obrigado, Maria Tereza. Obrigado, Tereza. Obrigado, Todd. Obrigado, Sérgio Schneider. A conversa foi muito boa e eu acredito que daqui a algum tempo a gente volte a se falar. Eu acho que há oportunidade mesmo para os créditos de carbono, para a associação e cooperativa. Há também uma oportunidade para se criar novos modelos de cidade mais sustentáveis, né? Aproveitando, fazer do limão uma limonada, como o senhor disse. E concordo que nós temos conhecimento, experiência e recursos para avançarmos, né? Eu disse que uma das perguntas que eu faria para o presidente Lula amanhã seria se ele está pensando num orçamento extraordinário de mudanças climáticas, porque a conta vai subir muito e, de outro lado, a gente tem a tesoura, o limite, o teto de gastos e que não dá conta de enfrentar essa situação. Ou se cria um orçamento novo com recursos externos mesmo, né? Fundos globais, não? E tendo em vista que a nossa capacidade de financiamento já está muito estrangulada pelas previdências, salários e gastos de saúde, educação, etc. Foi muito bom a sua participação e nós agradecemos desde já, em nome das nossas web rádios, da Rádio Fiscar, da Rede Josué de Castro, pela sua disponibilidade de estar conosco neste programa. Muito obrigado. Obrigado a todos e todas. Obrigado, Jader. Obrigado, Todd. Obrigado, Maria Tereza. Obrigado a todos os ouvintes. Fiquem bem, com saúde. Tchau, tchau. Muito obrigado. Grande abraço. Tchau, obrigado. Amém. Oi? Ele saiu. Mas foi muito legal, não, Todd? Sim. Nossa, sensacional. Não, eu mais cedo, eu abri o currículo Lattes do Sérgio Schneider. Eu falei assim, nossa, isso aqui é impressionante. Ele trabalhou muito. Ele trabalhou muito para produzir tudo aquilo que ele deixa descrito lá no Brasil, no exterior, né? E seria uma infelicidade os políticos não olharem para isso. Tá? A competência está dentro de casa. Tá? Verdade. É verdade, Todd. Olha, e a gente não falou uma segunda parte, que eu queria tanto que você falasse da experiência de São Carlos, aquelas medições que você falou que faz, indo de rua a rua, vendo o circuito da água, né, o empoçamento, quanto de recurso seria necessário. Acho que isso vai ser uma segunda parte, né? Não, mas, Jader, isso aí era um sonho que nós tínhamos antes da pandemia, mas ele não foi para frente.
Ah. E aí veio outro trem, a gente pegou outro trem, né? Agora a gente já está em outra estação, não está em outra locomotiva, né? E, infelizmente, a cidade de São Carlos está aí, né? Vem ano, passa ano, né? A prefeitura não tem capacidade de tomar uma decisão, pelo menos não demonstra, né? Nós temos uma eleição municipal chegando, mas até esse momento, se der uma chuva amanhã, o problema se repete. Então, tá vendo? Essa questão. E a outra questão, que é da sua área, são aquelas comportas de Porto Alegre que vazaram a água e que, por falta de manutenção, não funcionaram, e aquelas 20, 30 bombas que ele tem ao longo lá do Guaíba, que deveriam, nessa emergência, foram invadidas por água e disseram que os circuitos, os fios, a fiação, o motor, não podiam ligar eu não conheço assim, pessoalmente, eu nunca presenciei, nunca visitei a instalação, né? Então, assim, fazendo uma análise à distância, né, da forma como a gente aprendeu, ainda que de uma forma distante, né? Me parece que aquele sistema ele foi projetado para uma expectativa de vazão dos anos 70. Tá? E todo o sistema de engenharia ele tem que ser previsto com base numa expectativa. Tá? Se por algum motivo essa expectativa for comprometida, o sistema está comprometido. Então, quem trabalha no projeto desses grandes sistemas tem que preparar uma boa expectativa. Agora, se a condição climática mudou drasticamente dos anos 70 para cá, a expectativa morreu já há muito tempo. Então, aquele sistema de bombeamento, ao que tudo indica, até onde eu consegui de informação, é um sistema que conseguiria lidar com o fluxo de água dos anos 70. Esse padrão climático agora, especialmente essas chuvas aí do mês, aquele sistema, se tivesse funcionando perfeitamente, não teria resolvido o problema. Talvez tivesse reduzido um pouco a criticidade, né? Mas, ao que tudo indica, ele não daria conta. Uhum. É a visão do engenheiro, né? É o olhar do engenheiro. Aqui nós tivemos uma ponte que dá acesso ao shopping que provocou a morte de 6 pessoas que estavam num carro voltando do shopping. O duto que passava embaixo da rua, que nem sabíamos que tinha duto ali, se rompeu e o carro caiu e foi arrastado, e as famílias, eram todas a mesma família, as pessoas perderam a vida. E foi refeito. Mas, na hora que estavam refazendo, estavam fazendo com a mesma capacidade de corrente de água. A história que conta aqui é que o Tarcísio de Freitas, que é o governador do estado, parou a construção e falou para redimensionar a vazão da água por baixo daquele córrego. E assim foi feito, parece que se ampliou aqui. Quer dizer, de certa forma, essa percepção de que podem vir troncos de árvores sendo arrastados ao longo do rio e bloquear de novo a passagem, né? Porque, assim, de novo, a gente esbarra no problema da previsão, né? Por exemplo, se a previsão é 10, eu construo uma tubulação para 10. Se o governador pede para aumentar para 20, tudo bem, eu construo para 20. Só que se a água que vier, ela vem para 30, já está plantado de novo o conflito. E como o sistema construído é um sistema, uma estrutura que fica lá estaticamente, rígida, protegida, né? Certamente o recurso financeiro, não vai vir recurso financeiro para remover tudo aquilo e fazer de novo. Tá? Então, é um sistema que fica ao longo do tempo até o momento que surge de novo um novo risco. Tá? Então, acredito que nesse momento de grande mudança climática, certamente o esforço multidisciplinar, não é só agora um trabalho só da engenharia, da física, da matemática, da química, das outras áreas mais básicas, né? Mas é um esforço com as ciências humanas, né? O professor Sérgio das ciências sociais, o pessoal da sociologia, o pessoal de outras áreas correlatas, da área de humanas, e os impactados das áreas biológicas. É preciso colocar esse pessoal numa grande mesa para tentar prever uma nova meta. Né? Porque a conta básica de engenharia, eu posso até dizer, fazer uma conta básica, escrever aqui num papel e mandar projetar com base nisso,
Isso é fácil. O que é difícil, o que está se mostrando difícil, historicamente difícil, é colocar pessoas de várias áreas diferentes, com várias linguagens, e com o olhar político, e com os políticos respeitando essa discussão, né? Para chegar num consenso maior, multidisciplinar, para dar mais força para a previsão. Né? E aí, com certeza, o trabalho de engenharia ele vai mais respaldado, né? Porque ele consegue ter um olhar que a engenharia não tem. Né? Por quê? Porque as ciências humanas conseguem olhar a movimentação das pessoas, a crise humana. Isso não faz parte do escopo da discussão de engenharia. As pessoas que fazem engenharia são sensíveis às questões humanas. Mas a visão individualista não é suficiente, é preciso ter uma visão de pesquisa. Né? Coisa que a área, propriamente, por exemplo, no caso das ciências sociais, tem mais competência para isso. Aí sim, como o professor Sérgio Schneider agora fez, né, uma aula, ou várias aulas, né, nos ajudariam bastante nessa discussão. Eu vou compartilhar o projeto que ele mandou como rascunho. Vou pedir, ver se posso compartilhar, para a gente continuar discutindo esse tema. Porque amanhã o presidente Lula vem a Araraquara e deve assinar mais de 143 milhões. Se ele fosse para São Carlos, qual o valor da ordem de serviço que ele teria que assinar lá para resolver o problema aí, mais ou menos? Eu imagino que seja o mesmo valor, né? Eu não tenho esse número, Jader, mas assim, eu diria que são dezenas de milhões de reais. Então. Tá? Porque o problema de São Carlos, ele não pode ser olhado só pela ótica da engenharia. Tá? Eu participei de algumas discussões, ocorreram algumas discussões de um grupo grande aqui de São Carlos, sobretudo durante a pandemia. Depois eu me afastei porque as obrigações da universidade também tinham que ser cumpridas, né? E eu não estava dando conta, né? E estava trabalhando de manhã, à tarde e à noite, né? Mas até aquele momento, eu vi que as discussões passavam por uma questão de rearborização, de revisita do espaço público, de o repensar das áreas de absorção de água. E como São Carlos é uma cidade muito asfaltada, muito concretada, a água, praticamente, ela não tem para onde ir. Tá? Então, o que ela vai fazer? Ela vai para o local mais baixo, e o local mais baixo é aquele local onde, tradicionalmente, a gente tem as inundações regulares. Tá? E quando a água se acumula naquela região da Baixada ali, do Mercadão, e das avenidas para onde ela prossegue, ela vai chegar numa região ali para baixo, que para nós é um grande gargalo. Tá? Nós não temos uma boca de saída suficiente para acomodar toda aquela necessidade de vazão. Então, se a gente tem uma chuva repentina de muitos milímetros ao longo de um único dia, sabendo que tem muitos bueiros entupidos, sabendo que a região do Mercado é uma baixada que recebe água dos 4 cantos da cidade, então é certo que aquela região vai ter inundação, a água vai subir, e ela vai subir de uma forma que ela não encontra vazão suficiente na região ali da Baixada do Cristo, ali após o shopping. Então, esse problema não adianta se pensar apenas com a ótica de engenharia, porque há indícios, e o pessoal mais antigo aqui da cidade, eu não sou da cidade de São Carlos, sou de Franca, né? Mas aqui na cidade de São Carlos há indícios, e o pessoal mais antigo pode contar essa história melhor, né? De que jornais da cidade de São Carlos de mais de 100 anos, já registravam aquela região do Mercado como uma zona de alagamento. É uma zona de alagamento natural. A natureza criou aquela área como zona de alagamento. Só que a expansão urbana se apropriou daquilo e transformou em comércio. Asfaltou, o córrego ali foi canalizado, existe um grande calçadão naquela zona de alagamento, com a crença de que toda a água que chega ali vai passar por baixo. Mas não, a água constrói o próprio caminho. Então, quando tem chuva demais, a água transborda, ela vai para cima. E aí, como é uma região cheia de lojas, regularmente nós temos aí vários lojistas que perdem recursos importantes, perdem estrutura, enfim, perdem investimento. E a prefeitura, talvez as prefeituras não tiveram um olhar crítico suficiente para a questão. Está colocada aí a corrida,
para a Prefeitura Municipal, né, esse ano. E quem sabe, ainda mais motivado por essa questão do Rio Grande do Sul, né, quem sabe a discussão possa caminhar um pouco mais. Mas eu acredito que o que São Carlos precisa, eu não tenho noção de como está alocado o orçamento municipal, né? Eu sei que tem um trabalho feito aí por vários vereadores, né? Eu conheço poucos vereadores, mas eu sei, dos poucos vereadores que eu tenho em contato, eu sei que o trabalho de combate deles é importante para tentar acessar essa questão, mas eu não tive tempo, né, de saber mais, né, sobre como que é alocado o recurso. Mas a leitura que eu faço, mas é uma leitura muito simplista, né? Porque você não consegue se dedicar a tantas coisas ao mesmo tempo, né? Eu suponho que a prefeitura não tenha orçamento suficiente para lidar com a obra do porte necessário para resolver esse conflito na cidade. Porque esse conflito, embora ele grite ali na região da Baixada do Mercado, né? Mas eu penso que esse conflito ele tem natureza sistêmica. O trabalho deveria ser feito na cidade inteira para se minimizar o risco de ele estourar ali na região do mercado. E aí, quando se pensa dessa forma, então, se pensa de forma multidisciplinar, tem que colocar mais planejamento no papel e tem que colocar mais recursos também. Ô, Todd, eu não quero me alongar, não, mas quero aproveitar a oportunidade de estar falando com você. Eu fui para São Paulo essa semana e sentei na janela do ônibus e eu reparei uma quantidade enorme de material reciclável, degradável e não degradável, na beira das estradas. Talvez porque eu viajei de dia e eu consegui ver muito saco de lixo, muito resto de pneus, e tudo isso, por incrível que pareça, passava um pouco e tinha um córrego logo adiante, ou um bueiro. Quer dizer, e a gente não vê as pessoas jogando lixo assim, porque os vidros dos ônibus são lacrados, os carros também, mas a gente fica sempre com outro problema para a gente resolver, né, com esse olhar multidisciplinar, né? Nas cidades também eu tenho reparado o excesso de lixo nas ruas, nos terrenos baldios e por aí afora, né? Quer dizer, isso vai tudo, como você disse, vai para os bueiros, vai para as calhas dos rios, e é outro problema ambiental que nós temos, né? E esse problema, me parece, Jader, que ele está muito, muito relacionado, né, com uma questão natural do nosso tempo, né? Pelo menos se vê como natural. Talvez ela pudesse ser diferente, mas normalmente as pessoas tomam isso como natural, que é a questão do consumismo exacerbado. Né? E, de uma certa forma, quanto mais a gente consome, mais lixo a gente gera. Né? E não está claro, né, se nós temos locais suficientes para acomodar toda essa quantidade de lixo. E indiretamente a gente vai vendo isso como a própria forma de organizar a própria sociedade, né? Que de tempos em tempos tem que fazer suas promoções, suas campanhas para vender mais e vender mais e vender mais, num processo sem fim, né? Sem se dar conta que a nossa única casa, que é o planeta, né, é o nosso único local de moradia, né, e que a gente transforma ele num grande cesto de lixo. Né? Eu trabalhei no programa espacial, né, brasileiro, né, que é um programa que tem uma condição assim, bastante limitada de recursos quando comparado com o programa espacial de outros países, né? E no começo eu tinha até uma visão romântica, não, que a gente pode criar condições para os humanos estarem em outros planetas, quem sabe criar outras condições melhores. Mas a experiência mostra que esse processo não é trivial. Né? Tem um bilionário famoso aí da mídia, né, que vira e mexe, prega que vamos colonizar Marte, vamos botar a população lá, não sei o quê, né? Talvez criando condições para que os bilionários fujam desse planeta. Mas não está claro, não está claro. A física mostra que o simples fato de sair da nossa atmosfera gera um grande risco para a nossa biologia humana. Em outras palavras, a nossa casa é essa. A gente pode assistir Star Wars, Jornada das Estrelas como romantismo do cinema. Mas a gente tem que morar aqui. Não está clara a possibilidade da gente sair daqui.
Então, se a sociedade como um todo não entender isso, não entender que a gente está criando a condição que acentua a nossa própria condição de morte, se a sociedade não entender isso, a gente está em maus lençóis por muitas décadas à frente. Mas tem as crianças que nós colocamos no mundo. O que a gente vai fazer? Vai oferecer isso para elas? Eu acredito que nós, que já somos um pouco mais vividos, enquanto a gente puder, a gente tem que, enfim, trabalhar para mitigar um pouco, esse grande conflito gerado aí que tange na questão ambiental nos seus vários aspectos. A questão da água, da chuva, é só um dos aspectos que, por hora, compromete a situação do Rio Grande do Sul, mas tem uma série de outros aspectos da questão ambiental que mais ou menos estão relacionados e que estão aí criando riscos para o futuro aí para a sociedade. Então, quando a gente vê pela rodovia essa quantidade de lixo, significa que a educação ambiental ainda não está funcionando. Mais uma linha de investimento. Muito obrigado, professor Todd, por seus esclarecimentos e por compartilhar conosco a sua visão. É importante trazer esse senso de consciência que a nossa terra é essa terra. A nossa casa é esta aqui. A gente só tem ela. Uma boa linguagem para levar para as crianças, né, Tereza? Para a gente levar para os cursos da formação básica, né? Conscientizar as crianças que a terra, a nossa casa é essa terra e só temos ela. Obrigado. Muito obrigado, Jader. Muito obrigado, Jader. Eu agradeço. Obrigado. É muito legal, hein, Todd? Muitíssimo obrigado de ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Maria Tereza. É sempre um prazer estar com vocês. E, infelizmente, a gente não contou com a equipe inteira, mas é sempre um prazer estar com todo mundo. Você, Jader, Maria Tereza, Paulo César, com as outras pessoas. Quem sabe logo, logo a gente faça uma grande reunião, possa estar todo mundo junto aí. Obrigado. Que dera. Então, um abraço. Um abraço. Grande abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Muito bom, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.